Bom, apesar do orçamento da universidade ter crescido tanto nos últimos anos, nós não vimos esse crescimento se refletir na melhoria que deveria ter acontecido em relação à assistência estudantil. Então, e isso, claro, é consequência do fato de não haver se dado prioridade à assistência estudantil, e essa falta de prioridade, claro, decorre da situação que nós temos hoje, em que os estudantes não têm a oportunidade que deveriam ter de participar efetivamente do processo de discussão e de distribuição do orçamento. É isso que nós queremos resgatar, e temos certeza que no momento em que a classe estudantil tiver a oportunidade real de participar da discussão sobre a alocação do orçamento da universidade, naturalmente a prioridade nos processos de apoio aos estudantes, da assistência estudantil, serão traduzidas essas prioridades se traduzirão numa alocação de recursos muito mais significativos, que não caberá e não cabe ao reitor decidir, mas sim à própria comunidade. Nesse caso, as questões que atingem diretamente os estudantes têm que ser decididas com a participação direta dos estudantes. Em termos de projeto de extensão, envolvimento, você tem um norte? Temos. Bom, no projeto que nós construímos, nós temos toda uma seção que diz respeito à assistência estudantil. Ela está bastante ampla, cobrindo vários aspectos, desde a nossa defesa de que os orçamentos do Plano Nacional de Assistência Estudantil passem dos atuais 300 milhões para 1 bilhão de reais. Nós vamos defender essa proposta junto ao MEC, e no mesmo espírito estamos defendendo também na nossa proposta a construção de toda uma infraestrutura que assegure melhores condições de permanência do estudante na nossa universidade. Isso inclui, por exemplo, a construção de restaurantes universitários nas unidades acadêmicas de Serra Talhada e de Garanhuns, melhoramento no funcionamento das bibliotecas, melhoramento, ampliação e construção também das residências estudantis, porque temos a certeza de que a falta de assistência hoje enfrentada pelo estudante é certamente um dos principais motivadores para que nós tenhamos índices de evasão elevados. Muitas vezes o estudante ele quer permanecer na universidade, mas ele não tem condição de permanecer na universidade porque ele não consegue pagar a refeição no restaurante universitário. Muitas vezes sequer existe o restaurante, como é o caso das nossas unidades acadêmicas, que deverão ser transformadas em campo avançado, além da infraestrutura das casas de estudantes para acomodar os nossos estudantes mais necessitados. Em termos de atividades culturais, o que vocês pensam? Do ponto de vista de atividade cultural, nós temos todo um segmento na nossa proposta, que é cultura, esporte e lazer. Toda essa parte de cultura, esporte e lazer, ela está hoje praticamente, completamente abandonada na nossa universidade. Do ponto de vista cultural, nós vamos criar um festival de inverno na nossa universidade, incluindo concursos literários, de música. Vamos criar um grupo de teatro na instituição, grupos de dança, fortalecer os nossos corais e fortalecer todo um cronograma de atividades culturais que hoje é praticamente inexistente, a começar pela própria criação do que nós estamos chamando de Cine UFRPE, que é um cinema, não é, que nós estaremos criando aqui na universidade para promover os aspectos culturais. Do ponto de vista do esporte, nós temos aí uma outra enorme deficiência. Não temos praticamente nenhuma atividade esportiva hoje na universidade. Nós estamos criando o campeonato estudantil na UFRPE para que os alunos tenham a oportunidade de disputar entre os diversos departamentos, dando a oportunidade deles defenderem os seus departamentos em diversas modalidades esportivas, e achamos que isso é absolutamente fundamental, porque isso ajuda a reforçar a sensação de pertencimento do aluno, se sentir pertencendo e defendendo, não é, a camisa do seu departamento. Então isso tem uma tradução figurada que é extremamente importante, e além de fortalecer, portanto, as atividades culturais, as atividades esportivas, nós precisamos também, não é, dar melhores condições de lazer aos nossos estudantes. É inadmissível, por exemplo, que hoje nós não tenhamos aqui na Universidade Rural, no campus Dois Irmãos, nem muito menos na unidade acadêmica de Garanhuns, que, como eu disse, queremos transformar em campus, e também não no campus de Serra Talhada, um centro de convivência, por exemplo,
não é? Onde os nossos alunos possam se congregar e possam ter uma atividade de lazer associado a atividades de cultura. E isso nós vamos certamente resgatar, porque acreditamos firmemente que a permanência do aluno na nossa universidade passa pela sensação de pertencimento, que por sua vez está associado à existência, à disponibilidade, à oferta de atividades relacionadas à cultura, ao esporte e ao lazer, que são hoje, infelizmente, praticamente inexistentes. Agora vocês pensam em ampliar o número de vagas também? Veja, a ampliação do número de vagas nas universidades é evidentemente algo desejável, mas é preciso muita cautela para que essa ampliação não vise, como tem acontecido, apenas uma ampliação quantitativa. Grande parte dos problemas que nós vivemos hoje na nossa universidade é porque simplesmente para cumprir com metas estabelecidas pelo REUNE, saiu-se ampliando, criando-se cursos novos, ampliando-se vagas, construindo prédios, sem nenhuma preocupação com a qualidade dos cursos criados, sem nenhuma preocupação sequer com a qualidade dos prédios que foram construídos. Isso tem resultado em problemas extremamente graves para a nossa universidade, inclusive essa maneira mal planejada, eu diria nem mal planejada, porque na verdade não houve planejamento algum em muitos casos, resultou nessa estatística extremamente negativa que nós temos hoje na Universidade Rural de sermos os campeões nacionais em obras inacabadas. Isso certamente é decorrente da maneira desastrada, mal planejada com que foram feitos os investimentos do REUNE, grande parte dos quais foram inclusive desperdiçados com um prejuízo enorme para os nossos estudantes. Vamos resgatar isso, vamos finalizar com a máxima urgência possível e com a maior agilidade esses prédios que estão hoje em construção e vamos sim expandir as vagas disponíveis na universidade, mas de maneira planejada e privilegiando, acima de tudo, a qualidade dos cursos oferecidos, a qualidade do ensino hoje ofertado aos nossos estudantes, a começar pelo resgate das condições mínimas de funcionamento das nossas salas de aula e dos nossos laboratórios didáticos, que hoje, inclusive, os próprios alunos não chamam de salas de aula, chamam de saunas de aula, em razão da precariedade com que eles têm funcionado, e isso precisa, evidentemente, ser revisto com a máxima urgência.